vocês quiserem consultar, lembrar alguma coisa que eu falei. Então a gente faz aqui pelo Teams e por enquanto ainda não está ficando disponível esse esquema do Teams. Mas assim que terminar a aula, eu já disponibilizo para vocês o link do YouTube, tá? Galera, eu sei que isso não é o ideal, não é o que todo mundo gostaria nesse momento, mas eu acho que todo mundo nesse momento tem que fazer um esforço conjunto em todos os sentidos, não só na faculdade, né, no trabalho, vocês que têm um emprego garantido aí, que pelo menos está garantido por um tempo, tentem dar o seu melhor, entendam o lado da empresa também, assim como eles também vão tentar entender de vocês. Na faculdade, como alunos mesmo, tentem buscar o máximo de recursos que vocês puderem e também, dentro do possível, eu tenho certeza que todos os professores vão estar disponíveis para ajudar vocês. Eu vou pedir para vocês agora silenciarem os microfones e toda vez que alguém tiver alguma dúvida, vocês abrem o microfone e podem me interromper, não tem problema, tá? Com relação às provas, o pessoal do vôlei me perguntou ontem, a gente ainda não tem um retorno da instituição para saber como vão ser as provas. Eu perguntei até para o professor Hélio, ele não sabe ainda me responder. Eu vou dar um trabalhinho para vocês fazerem essa semana e a gente fica com essas avaliações e depois a gente vê como que elas vão ficar distribuídas em termos de nota, tá bom? O que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou fazer uma revisãozinha rápida do que a gente já fez até aqui e aí a gente vai entrar no que seria a nossa primeira aula prática, que seria para vocês conhecerem os materiais da musculação, os exercícios. Então a gente vai fazer isso de forma teórica, mas não se preocupem que assim que a gente tiver as aulas práticas, a gente vai lá e vai fazer isso tudo de maneira prática, combinado? Então, eu vou começar aqui para vocês, deixa eu virar aqui. Eu vou começar aqui, pode falar. Como é que eu coloco a sua tela como cheia, porque tá muito pequeno? Olha, normalmente, se você for passando pro lado, tem uma opção que você consegue me ver inteira. Meu celular não passa pro lado, não. Não? Ixi, agora, hein? Eu não sei. Eu acho que é você que disponibiliza a tela cheia pra gente. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Ó, o que eu tenho de opção aqui, compartilhar. Olha. Não. Peraí. Deixa eu ver como que eu faço isso. Gente, para aumentar a tela só da professora, vocês seguram em cima e colocam no que serve. Aí, ó, pronto. Gente, o meu forte não é a internet. Eu sou daquelas que usa giz na lousa. Então, vocês me perdoem aí eu não ter um pouquinho mais de recurso para ajudar vocês nisso. A matéria falou mesmo, só segurar e apertar fixar. Conseguiu? Isso. Beleza? Bom, pessoal, agora deixa o microfone lá no mudo de novo. Precisou, vocês abrem e a gente vai conversando. Bom, vamos começar então com a unidade 2 e a unidade 3. Antes, a gente só vai dar uma revisada, uma lembrada, né, do que a gente viu até aqui. Então, a gente começou com a parte histórica, como que o treinamento resistido surgiu, o conceito, né, o que é o treinamento resistido. Então, é um treino com uma resistência de força, que não necessariamente é carga. Tem diversas aplicações, bem-estar, saúde, atividades básicas da vida diária, populações especiais, estética. Durante muito tempo a gente teve um preconceito, hoje em dia a gente já é muito mais bem recebido, né, na área da saúde, então isso abre caminhos pra gente. A gente viu um pouco sobre as variáveis do treinamento resistido, então ordem, intensidade, volume, velocidade de execução, intervalo, que é aquilo que vai interferir na sessão de treino de vocês. Eu separei um artigo que eu vou mandar pelo Bruno e ele vai encaminhando para vocês. Muito interessante sobre treino de hipertrofia e ordem dos exercícios. Então eles fizeram um experimento para ver de que forma que se você variar os exercícios, vai interferir no ganho de hipertrofia. E eles verificaram que isso faz sim diferença, provaram cientificamente. Então eles fizeram uma periodização, primeiro com músculos maiores e depois músculos menores, e eles tiveram um ganho de hipertrofia X, e
e depois eles fizeram com grupos menores primeiro e depois os maiores. E aí eles perceberam que houve uma perda de hipertrofia desses músculos. Então vocês vão conseguir ver esse artigo depois e dar uma olhada nisso. E a gente falou bem por cima do treinamento resistido e emagrecimento. Hoje eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso e provavelmente vai sobrar tempo, né, nas próximas semanas, e aí a gente vai falar especificamente sobre isso e sobre treino de hipertrofia. A gente falou um pouco também sobre alguns princípios que devem ser respeitados no treinamento resistido, né? O processo de individualidade, olhar o seu cliente como um ser único, adaptação e sobrecarga. A partir do momento que existe uma adaptação, tem que ter uma sobrecarga para que seu corpo continue se adaptando. Princípio da especificidade da manutenção, né? Que eu vou de encontro com o objetivo do meu cliente, eu tenho que ser específico nele. E a variabilidade e a continuidade, que é aquilo de que se eu consigo manter um treino a longo prazo, ele vai ser acumulativo, tá? Por isso que é da continuidade. Além disso, a gente viu as alterações estruturais do músculo, tipos de fibra, como elas se transformam dependendo do tipo de treinamento. Tamanho do músculo, irrigação sanguínea. Vimos também alguns aspectos fisiológicos, de que maneira, por exemplo, que uma pessoa que tem diabetes pode melhorar a sensibilidade à insulina, através dessas alterações metabólicas e fisiológicas. Frequência cardíaca de repouso, também tem uma adaptação durante a atividade física. Frequência cardíaca de esforço, a mesma coisa. E a questão dos anabolismos, né, da síntese celular, que pra gente a mais importante delas é a do músculo. E aí a gente entra na hipertrofia muscular aqui, tá? Outra coisa importante foram as alterações psicológicas. Essas partes aqui, ó, daqui para baixo, vocês vão ver na videoaula que tem no YouTube, que eu deixei lá para vocês, tá? Então, quando vocês tiverem um tempinho, dá uma olhadinha lá no YouTube, eu gravei a aula para vocês, o link está disponível. Eu vou mandar todo o material para vocês que eu gravei até hoje, que eu tenho até hoje, que eu enviei no AVA, que vocês não conseguiram acessar, para vocês terem acesso a tudo, tá? Bom, aula 3, a unidade 3. Hoje a gente vai começar a parte prática mesmo, né? Então a gente vai falar da sala de musculação, que é o mais comum, né, e o mais popular hoje em relação a treino resistido. A parte mais legal assim da sala de musculação é que ela tem uma versatilidade muito grande. Eu consigo trabalhar praticamente todos os objetivos dentro de um treino de musculação, respeitando aqueles princípios de individualidade, sobrecarga e etc. Então, hoje a gente vai olhar primeiro para os grandes grupos musculares. Quais são esses grupos musculares que a gente vai estar olhando? Pernas, peito, ombro e costas, tá? A gente vai iniciar por eles, não quer dizer que a gente vai trabalhar só eles ao longo dessa disciplina, mas a gente vai começar por eles. Qual que é a minha proposta para vocês nessa unidade 3, na sessão 1? É que vocês, ao pensarem em exercício, raciocinem e reflitam quais são os músculos que vão estar envolvidos nele. Então, por exemplo, se eu pegar uma cadeira extensora, eu quero que vocês entendam quem que está trabalhando como músculo principal, quem está trabalhando como músculo acessório e também qual é o gesto mecânico. Então, o que faz a cadeira extensora? Faz a extensão da perna. Então, eu sei que para eu trabalhar o meu quadríceps, eu preciso fazer uma das ações, é a extensão da perna. Se eu sei disso, eu consigo adaptar qualquer exercício para qualquer funcionalidade e objetividade. Então, eu posso pegar qualquer pessoa, fazer um treino em casa, fazer um treino na musculação. Se eu conhecer as funções e os gestos mecânicos dos exercícios, eu consigo adaptar. Então, eu quero que vocês imaginem diversas maneiras de variar e executar os exercícios mais tradicionais. E olhando sempre para o gesto mecânico dele. Então, vamos supor, eu estou olhando para uma cadeira extensora, né? Eu estou aqui na cadeira extensora e eu vou fazer a extensão da perna. Cara, o que eu posso fazer além da cadeira extensora que vai fazer a extensão da perna?
Eu posso fazer um trabalho de caneleira, eu posso fazer um agachamento, que eu estou fazendo a extensão da perna, eu posso fazer uma subida no step e descida. Então, tudo que envolva a extensão da minha perna vai estar trabalhando o músculo que eu quero. Às vezes, pode acontecer de algum outro músculo pegar o papel de protagonista nesse exercício. Mas ok, é só vocês pensarem no gesto técnico e pensar que ele é o ponto de partida de vocês, beleza? Então eu quero que vocês basicamente pensem fora da caixa. Então a primeira coisa que eu preciso, se eu quero trabalhar membros superiores, peito e costas, eu preciso conhecer sobre a anatomia desses músculos. Então aonde fica o quê? Eu preciso que vocês se lembrem quem são esses músculos e também quais são as ações deles. Vocês já tiveram anatomia? Alguém responde aí pra mim, por favor. Já, não. Já? Já. Então vocês já trabalharam origem e inserção muscular? Já trabalharam origem e inserção. Então vocês já sabem de onde os músculos principais saem e aonde eles se inserem, tá? Vocês já trabalharam cinesiologia também com ação muscular? Tipo, o bíceps vai fazer a flexão do cotovelo. Ainda não? Não. Tá. Então, pessoal, eu preciso que vocês conheçam isso. Eu vou fornecer para vocês uma lista dos principais músculos e quais são as ações musculares deles. Porque eu preciso que vocês saibam isso para vocês entenderem o que um puxador frente faz e qual a diferença de eu fazer um puxador frente e um puxador costas. Quais são os músculos que estão participando? Beleza, eu sei que é a principal musculatura das costas. Mas de que forma que eu vou mudar a ação muscular se eu mudar a posição desses exercícios? Então aqui, o que eu quero que vocês olhem principalmente? A gente tem o deltoide, com as 3 porções dele, que eles vão fazer sempre o movimento de abdução dos braços, abdução lateral, horizontal. Então, por exemplo, no supino eles também vão ajudar. A gente faz também a extensão para cima da cabeça, né? O empurrar. Aqui a gente tem o peitoral maior, né? O músculo deltoide está aqui. Os principais, tá, pessoal? Aqui a gente tem serrátil, peitoral menor, latíssimo do dorso, que é onde o pessoal, principalmente quer treinar muito hipertrofia, sabe onde tá, né? Que é a asa que a gente chama. Os redondos, redondo maior e menor. Aí aqui em cima, não tá aparecendo, mas a gente vai ter o subescapular e o supra. Sub aqui embaixo, o supra aqui em cima. O infra e o supraespinhoso, todos eles vão fazer o movimento de coifa, de estabilização do ombro, tá? Romboides aqui atrás, que também não dá pra ver. Bíceps, braquial, tríceps, cabeça longa, cabeça curta. Ancônio, que é um músculo pequenininho aqui, mas é muito importante. O bráquio radial, tá? Muita gente, pessoal, fala muito do bíceps, né, braquial. E eu não sei se vocês sabem, mas o braquial, que é esse aqui, ó, que tá do lado do bíceps, ele tem uma função muito importante na flexão do cotovelo. Vou dar um exemplo para vocês prático. Meu marido, ele rompeu o bíceps fazendo barra. Ele rompeu, então o bíceps dele desinseriu, né? Então ele saiu daqui. Automaticamente ele perde a função, ele não consegue mais fazer contração muscular, porque ele não está preso em 2 extremidades. O médico falou para ele não operar o bíceps, porque o braquial dele ia fazer a função do bíceps. Que o braquial ele faz muito mais função de flexão do cotovelo do que o bíceps. Então, a gente fala muito pouco sobre o braquial e muito sobre o bíceps. Mas vocês têm que conhecer qual é a ação de cada um desses músculos para vocês entenderem que não é só o bíceps que vai fazer esse movimento, tá? Então, vamos para o nosso primeiro exercício. A gente vai falar hoje sobre o supino reto. O supino reto, ele é o movimento mais tradicional que a gente tem para trabalhar peitoral. Então, vocês vão ver o supino reto e depois as variações. Supino com halter, supino declinado, supino inclinado, voador, supino de tríceps, né, mais fechadinho. Enfim, vocês vão ter vários tipos de exercícios que derivam do supino reto.
que vocês precisam para o supino, né? O equipamento é só o suporte para retirar a barra e as anilhas, né? A barra e as anilhas. A postura, eles sempre falam muito sobre a postura. A postura é sempre deitada, com os pés apoiados, mãos pronadas, distância maior do que a largura dos ombros. Alguém aqui já deve ter visto, a galera principalmente que já treina hipertrofia há muito tempo, subir as costas, né, do banco e fazer uma curvatura lombar enquanto executa o supino, tá? Esse movimento, ele auxilia no supino principalmente quando você está com muita carga, mas ele não é indicado para pessoas que não têm um fortalecimento muito bom de core, tá? Mas pessoas que já são avançadas podem utilizar esse recurso para subir mais carga e conseguir executar um movimento de forma mais eficiente em termos de levantar carga, tá? Mas é aquilo, se você tem alguma incidência de hérnia ou de dor lombar, é óbvio que você não vai utilizar esse recurso. Ele vai fazer uma flexão dos cotovelos até que a barra toque o peito e depois fazer a extensão do cotovelo. As articulações envolvidas, ombro, uma articulação que quase ninguém fala, são as escápulas. As escápulas, pessoal, elas se movimentam para dentro e para fora e elas fazem rotação interna e externa, tá? Então, além delas abrirem e fecharem em direção à coluna, elas também rodam, a parte de baixo dela roda, dependendo do movimento que você faz. E ela participa da maior parte dos exercícios de musculação. Então, mesmo o supino, que é um exercício de peito, de cadeia anterior, a escápula participa e eu vou mostrar para vocês como. Bom, pensando fora da caixa, pensando no supino, a gente vai fazer abdução e adução horizontal do ombro e a gente vai fazer extensão e flexão do cotovelo, tá? Se eu deixar meu cotovelo mais aberto ou mais fechado, eu vou aumentar ou não a ação do peitoral e do ombro em detrimento do tríceps. Então, se eu fizer o supino mais fechado, com o cotovelo mais próximo da minha costela, eu vou ativar um pouquinho mais o meu bíceps. Se eu fizer ele mais aberto, eu vou utilizar um pouco mais a minha parte anterior do ombro e o meu peitoral. Mas pensando no gesto mecânico, tá? Pensando na ação que seu aluno vai fazer. O que vocês acham que vocês podem fazer se vocês não tiverem material, por exemplo, para trabalhar o supino? Alguém tem alguma sugestão? Pegar lá um peso, Isso. usar um halter. Usar halter. Adaptar o peso. O que mais, pessoal? Pessoal, tem uma prática muito bacana que eu vou passar para vocês, que chama resistência manual. Como que funciona a resistência manual? É um ótimo recurso para vocês trabalharem com personal, tá? Eu vou passar para vocês um material que eu tenho de uma formação que eu fiz quando eu trabalhava na academia ainda, que é um guia de como você faz para substituir um equipamento quando você está com a sala cheia. Então, a gente vai ter uma aula prática só de resistência manual. Então, você vai usar o seu peso para, de forma segura, criar uma barra de supino, tá? Então, eu vou apoiar o meu peso nas mãos do meu aluno para que ele execute o movimento. Mas existe um posicionamento adequado para que você não caia em cima do seu aluno, para que ele consiga te segurar. Existe um posicionamento todo que tem que ser respeitado, mas eu vou passar isso para vocês e é muito bacana. O movimento mais próximo que a gente tem do supino, galera, é a flexão de braço, tá? Então, quando a gente não tem o recurso da barra, dos equipamentos, flexão de braço é um dos movimentos mais completos que a gente tem para a cadeia anterior de membro superior, tá? A cadeia anterior, quando a gente fala, são todos os músculos da frente que fazem ação na frente do nosso corpo. O supino pode ser substituído pela flexão de braço, supino com halteres e os supinos inclinado, declinado, etc. Tá? Pensem no gesto mecânico, tá? Abrir e fechar o ombro horizontalmente, flexionar e estender o braço. Funcionalidade. Então, para que serve eu fazer um supino além de eu ficar com o peitoral bem definido? Pessoal, o supino ele vai trabalhar um dos movimentos mais importantes funcional,
que é o empurrar, tá? Então, mesmo que você não queira ser um bodybuilding, você não queira ser uma pessoa que trabalha hipertrofia, é importante para você ter força para empurrar. Você vai utilizar isso durante o seu dia a dia e você também vai utilizar isso, por exemplo, se você cai e precisa se levantar, se você precisa arrastar um móvel. E existe sim uma transferência do exercício da musculação para as atividades da vida diária, tá? Então, você se torna funcional. Além disso, o supino, ele é um excelente exercício para a reabilitação do ombro. Você vai precisar ajustar amplitudes, vai precisar ajustar carga, mas ele é um excelente trabalho de reabilitação de ombro, tá? Quando a gente fala da análise anatômica, lembra que eu falei que vocês precisam entender quais são os músculos envolvidos? Eu separei um vídeo para vocês, tá? Que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Vai ficar provavelmente preto. Welcome back to Bench Week. Today we're going to be going over anatomy and physiology of a bench press. So everyone knows primary muscle in the bench press is going to be the pecs, the big ones in the chest that get the bar moving forward. After that, we have the anterior delts, so the front of the shoulder, and then also we have the tricep 4 straightening up the chest that get the bar moving forward. After that, we have the anterior delts, so the front of the shoulder, and then also we have the tricep 4 straightening up the arm. Another muscle that a lot of people tend to forget about, though, is the anterior serratus. Vocês lembram que So a gente as we're falou pushing the bar da forward, abdução the e adução scapula da escápula? are coming forward around the back. That's what actually helps bring the É shoulder que vai forward fazer essa so the chest can mobilização da finish it off. escápula. Also, when doing a bench press, is all the muscles involved in lowering the weight properly. Lower the bar down by relaxing the chest. You want to Olha como a roll the bar escápula back. está se This loads the movimentando muscles in the back. Interessante. Primary Quem to faz that isso é o is we have peitoral the menor retraction of the scapula, e o cerrado, that's the rhomboids tá? and the Isso trapezius. aqui. We also have the lats, which help to support the arm in the body position, giving you something to push off of. Another muscle that's commonly not considered as well is the posterior serratus. This is actually a muscle. Pessoal, esse vídeo vocês vão ter lá disponível para vocês. Perdão. Vocês vão ter disponível lá nos slides, tá? Todas as referências, elas estão lá nos slides de vocês para vocês utilizarem depois. Beleza? Então, vocês entenderam que os músculos acionados na flexão, abdução e adução, dependendo da maneira como você vê, dos ombros, é o peitoral maior, deltoide, e o córaco braquial. Vocês lembram onde que o córaco braquial ele tá? Cadê? O córaco braquial ele vai estar por aqui, ó. Tá? Para auxiliar. Beleza? Então, a gente tem o córaco braquial, o deltoide, que é o ombro, principalmente porções anteriores e média, e o peitoral maior, tá? Quando a gente fala das escápulas, quem vai puxar a escápula para dentro vai ser o romboide, mas ele não participa da ação porque a nossa ação não é de mobilização de adução da escápula, mas quem vai puxar a escápula de volta para fechar o ombro lá na frente vai ser o peitoral menor e o serrátil. E a extensão do cotovelo vai ser o tríceps e o ancônio, tá? Dúvidas no peitoral, supino reto, galera? Primeiro grande músculo que a gente está falando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper. Bom, segundo grande grupo muscular que a gente vai olhar, costas, tá? Eles pegaram um exercício aqui, que é um exercício bem avançado, que é a barra fixa com a pegada aberta. O que é a barra fixa? É eu fazer barra pendurado, só que sem ser igual ao crossfit que a gente faz com balanço, na força. Então a única coisa que eu vou precisar é uma barra, tá? Com relação à postura, vocês vão estar suspensos, com as mãos afastadas e pronadas, ou seja, mão aqui, posição neutra, supinado assim, pronado assim. Então as mãos pronadas, o ângulo, na hora da puxada, ele vai ter que fazer mais ou menos 90 graus. Então a cabeça do meu aluno está aqui, ele vai puxar a barra, o ângulo vai estar de 90 graus dos braços, tá? Eu vou realizar então uma tração de subida, uma força para cima, e é importante que o meu corpo, se minha barra estiver aqui, ele esteja sempre vertical. Então que eu não faça um círculo para trás da barra, tá? Que a barra esteja na mesma linha. Manter o corpo estabilizado e o core, né, o abdominal sempre bem contraído.
As articulações envolvidas, mais uma vez aqui, a escápula, cotovelos e ombros. Músculos que a gente vai utilizar. Quando a gente faz a puxada, a gente vai utilizar na movimentação do ombro. Quando você vai começar a barra, você primeiro faz uma ativação ali dos ombros. Vai ser latíssimo do dorso, tá? Na primeira puxada, que é aquele músculo que sai, falando assim de forma mais chucra, é aquele músculo que vai ficar ali próximo da axila, tá? E vem até aqui embaixo. Redondo maior, que também fica lá próximo da axila. E o peitoral. O peitoral sim participa também da barra, tá? A rotação da escápula, que vocês vão ver bem, ela é feita pelo peitoral menor, pelo romboide e pelo trapézio, tá? Lembra que eu falei que o romboide vai fechar as escápulas? E a flexão do cotovelo, mais uma vez, pelo bíceps braquial, pelo bráquio radial e pelo braquial, tá? Bom, deixa eu pôr o vídeo para vocês agora, para vocês olharem o movimento. Peraí, pessoal, vou ligar de novo o vídeo, porque ele deu uma travada aqui. Pessoal, peço desculpa para vocês pelos meus cachorros, que eles acabam que, por mais que eu fique aqui fechado, para eles não atrapalharem, eles acabam de vez em quando atrapalhando um pouquinho. Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês observem bem a movimentação aqui das escápulas. Então, ó, elas vão fazer um fechamento pelo romboide e... Deixa eu voltar aqui para vocês verem melhor. As escápulas vão fazer um fechamento aqui, tá? O latíssimo do dorso é esse músculo vermelho aqui, que ele faz a primeira puxada do ombro, tá? Redondo, é esse menorzinho. Vamos voltar. E romboide aqui em cima, fazendo a movimentação das escápulas, tá? Repara como a escápula, ela se movimenta. A gente já falou 2 vezes dela para exercício de membro superior. E fala-se muito pouco sobre fortalecimento dos músculos estabilizadores da escápula. O que acontece com muitas lesões para quem começa a treinar mais forte? Fortalecem músculos grandes, então fortalece muito o latíssimo do dorso, redondo, trapézio, e esquecem desses músculos pequenos que fazem a estabilização e que fazem a rotação externa dos ombros, que é o romboide, o supraespinhoso, que é o qual mais? O infra, enfim, subescapular. Então, é muito importante vocês também conhecerem as ações musculares desses pequenos auxiliares, porque eles vão evitar que seu cliente tenha uma lesão de ombro, por exemplo. Agora eu quero que vocês me ajudem mais uma vez. Pensem no gesto mecânico. Qual é o gesto mecânico funcional da puxada, das costas? É puxada, principalmente. Cara, se você pensar no idoso, ele usa o puxar para tudo. Ele usa o puxar para tirar uma coisa de cima da cama. Ele usa o puxar para se levantar. Ele vai o tempo todo utilizar esse movimento, porque não é à toa que ele é um dos principais movimentos funcionais. Então eu vou ter que fazer a flexão do meu cotovelo e uma puxada. Então eu vou ter que trazer meus cotovelos para trás, tá? Pode ser aberto, com o cotovelo apontado para cima, pode ser o cotovelo apontado para baixo, mas eu vou ter que fazer uma puxada. Então, pensando nisso, pensando na puxada, se eu não fizer, então, a barra, quais são os exercícios que eu posso fazer? Porque, assim, falando a real, dificilmente vocês vão ter uma menina que vai chegar na musculação, que precisa fazer puxada, ou uma senhora de 60 anos, que vai conseguir fazer barra fixa. Então, se ela não faz barra fixa, o que ela faz? O que ela pode fazer? Puxador. Puxador é uma opção. Uma ótima opção. Simula muito bem a barra fixa. Eu não tenho equipamento. E aí? O que ela pode fazer? Uma toalha. Com uma toalha.
com resistência manual, inclusive. O que mais? Elástico. Elástico. Mais? Cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Mais? Pode usar camisa também. Camisa. Ela pode usar até o peso do próprio corpo dela. Ela pode até pegar e você fazer volume de repetição com ela sem nada. Numa fase inicial, aquilo já vai ser uma sobrecarga para ela. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está há 15 dias em casa, né? A gente teve um decreto e fechou a academia na quarta-feira passada. Então, meus alunos, eles estão acostumados a utilizar barra de levantamento olímpico. E eles estão tendo que treinar em casa. Então, a gente está tendo que criar formas deles criarem peso. Como que a gente está fazendo isso? A gente teve uma ideia esses dias que foi muito legal. A gente pegou uma sacola de compras sabe aquelas sacolas que vende no Pão de Açúcar, que é retornável? A gente pegou e colocou 2, 3, 4, quantas garrafas de água for preciso, dependendo do nível da pessoa. E a gente colocou ela no meio do cabo de vassoura. Aqui. Tá? E aí a pessoa pegava com as 2 mãos por fora da sacola e fazia uma remada inclinada, por exemplo. Com o corpo inclinado. E deu super certo. Só tem que tomar cuidado porque a sacola ela tem que estar num lugar onde ela não possa escorregar. Senão eles podem se machucar dessa forma. Mas se você for pensar no gesto mecânico, existem milhões de maneiras de você fazer. Eu até esqueci de falar para vocês. Quando a gente fala de flexão de braço, a gente pode utilizar... Deixa eu só voltar aqui. A gente pode utilizar diferentes inclinações, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma flexão de braço nesse nível, eu vou estar com um nível mais pesado. Se eu puser uma caixinha aqui e puser a minha idosa para fazer aqui, vai ficar um pouquinho melhor. Se eu puser ela na parede, também dá para fazer, tá? Eu tô com o ombro operado, eu operei tem 2 semanas. E no meu treino tinha flexão de braço. Eu fiz com um braço só na parede. Ele teve a mesma intensidade do que quando eu fazia no chão com os 2 braços. Então é só vocês olharem pro gesto mecânico e falar assim, eu preciso empurrar. Se eu preciso empurrar, como que eu posso fazer isso? E assim, é legal vocês sempre testarem antes, tá, gente? Evitem de passar exercícios sem testar. Então aqui eu dei algumas opções para vocês, mas a gente pode usar. Vocês falaram para mim o cabo de vassoura. Vocês falaram para mim camiseta, toalha. Eu posso colocar, por exemplo, um TRX. Já ouviram falar do TRX? TRX, que é um sistema de suspensão. Sabe como que eu faço um TRX sem ter um TRX? Eu pego um lençol e penduro ele numa viga que, claro, seja segura, tá? Então tem todas essas opções. Ombros, vamos lá. Abdução com halteres, nada mais é do que elevação lateral. Elevação lateral, por que elevação lateral e não elevação frontal e não elevação posterior de ombro? Por que eles escolheram a lateral? Porque a lateral ela consegue abranger as 3 porções do ombro. Anterior, média e posterior, tá? Então o equipamento é só um halter. Como a gente está falando muito de treinamento em casa, vocês podem utilizar saquinho de açúcar. Você pode pedir para o seu aluno colocar um mantimento, um milho, alguma coisa, numa sacolinha e fazer, tá? Ele vai ficar em pé, com a base bem equilibrada e os braços ao longo do corpo. Os cotovelos, eles ficam semi-flexionados. Ele só vai subir a mão na direção para cima e para fora, né? Até a altura dos ombros e voltar. Articulações envolvidas, ombro e escápula. Esse é um exercício monoarticular, então a gente só utiliza a articulação do ombro e, na minha opinião, existem milhões de outras formas de você trabalhar o ombro de maneira mais funcional, mas esse é um ótimo recurso para você criar uma pré-fadiga ou para você dar uma fadiga final na sua musculatura, tá? Mas eu só utilizo esse tipo de exercício em aquecimento ou ativação, ou quando eu estou fazendo uma finalização de uma série e quero muita fadiga localizada. Eu não gosto muito de utilizar exercícios monoarticulares.
mas é uma opção. Se você fizer ele um pouco mais para frente, você vai pegar mais a porção medial. Desculpa, se você fizer ele mais lateralizado. Se você puxar o braço um pouco para frente, você vai pegar mais a porção anterior da frente. E se você inclinar o tronco para frente, você vai pegar mais a porção posterior dos ombros. Então aqui, mais uma demonstração para vocês. Prática, já que a gente não tem a prática específica, aqui tem uma prática ilustrativa para vocês. Então, elevação lateral. Vamos lá. Só um minutinho, gente, um pouquinho de paciência com a internet. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me interrompam, tá? Vamos lá. The target muscle is the deltoid in red. Aqui ele tá Of the fazendo three com a heads, haste, tá? the middle deltoid is Mas dominant in pensem em this arm qualquer position. resistência. A scapular force couple is produced by the upper trapezes, lower trapezes, and Trapézio. satellus anterior A during gente tem upward pouquinho rotation de of the scapula rhomboides with aqui, arm abduction. que vão We can ajudar see two na types of abdução da shoulder escápula abduction. lá em cima. In the left, E shoulder aqui ele, abduction in mais the pra frontal frente plane. e mais lateral. In the right, shoulder abduction in the scapular plane. Here we can see the rotator cuff muscle colored in brown. Tá? Aqui a The gente rotator fala dos cuff is a rotadores da group of coxa, muscles in the shoulder que connecting the também upper arm to the são importantes scapula. de ser trabalhados, porque The vocês veem rotator que ele cuff estabiliza provides aqui a stability escápula. to the shoulder. A video that describes a characteristic Aqui tem injury alguns to the erros shoulder and comuns, exercises tá? of this Vocês type podem of arm depois, raising. assistir. Sign up now to get Esse free canal é muito access to bacana, Muscle tem and muita Motion. coisa legal para vocês verem sobre biomecânica da musculação. Então eu recomendo vocês viamente a entrar nesse canal e assistir todos os vídeos deles, porque é um melhor que o outro. Eu não utilizei todos aqui, usei algumas outras referências para vocês terem um leque maior de material, mas esse é muito bacana. Então, pensando no gesto técnico, a abdução não tem muito o que a gente, infelizmente, pensar, mas a gente tem que ver que o ombro, ele vai sempre movimentar as escápulas laterais e normalmente ele também é utilizado no empurrar. Então, a gente sabe que o nosso ombro, ele vai ter 3 porções, né? A gente vai ter a porção mais anterior, a medial e a gente tem a porção posterior. Normalmente, a anterior e a medial, elas são mais trabalhadas. Assim como o nosso quadríceps, ele tem uma ação maior, tá? A gente usa mais quadríceps do que posterior da coxa. Não é o ideal. O que eu estou dizendo para vocês é que é uma tendência. Então, os movimentos de empurrar, eles são utilizados principalmente essas 2 porções, tá? Nos movimentos de puxar, a gente utiliza um pouco mais a porção posterior. Como que a gente faz para isolar ou para usar de uma forma mais eficiente o posterior? O voador invertido, tá? Então, da mesma forma como eu faço o voador da forma anterior, fechando o braço, eu vou fazer o voador com o tronco inclinado para frente, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente fala um pouquinho sobre a forma dos músculos. Então, a maneira como está disposta a fibra muscular e a maneira como está disposta o agrupamento delas vai determinar qual tipo de ação ela vai ser melhor. Então, a gente tem um músculo que é fusiforme e o peniforme. O peniforme ele vai parecer uma pena, tá? E o fusiforme, normalmente, ele vai ter um potencial grande para a quantidade de encurtamento muscular. Então, o que acontece? O comprimento do músculo, ele é maior do que o comprimento do tendão. Então, ele consegue fazer movimentos com mais contração, tá? Ele tem uma elasticidade maior. Enquanto que os músculos peniformes, eles são um pouco mais lentos e eles têm menos amplitude, mas ao mesmo tempo eles acabam deslocando cargas maiores. Então aqui a gente tem um exemplo do peniforme, que é o gastrocnêmio, tá? E aqui um exemplo do fusiforme, que é o sartório e o bíceps braquial. Galera, essa matéria aqui, ela tá meio, esse tema, ele ficou meio jogado lá no meio da matéria, mas não tem muita aplicabilidade aqui para o que a gente está falando. Membros inferiores, desculpa, tá escrito aqui superiores e inferiores, tá?
a gente tem aqui, vou pôr mais perto para vocês, deixa eu virar aqui, para vocês enxergarem um pouco melhor. Então, a gente tem aqui os principais, reto femoral, que ele vai fazer não só a extensão da perna, mas também a flexão da coxa, tá? A gente tem o vasto lateral, que é o mais lateral aqui, o intermédio e o vasto medial, tá? Aí depois a gente tem o tensor da face lata, né? A gente tem o bíceps cabeça longa, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, cabeça curta, glúteo, e aqui a gente tem o psoas, que ele tá escondidinho, não tá dando pra ver, mas tem o psoas também, que fica aqui próximo do reto femoral. Galera, o psoas, ele é muito importante no agachamento, principalmente para pessoas que têm o joelho valgo, tá? O psoas e o adutor, ele vai ter uma ação muito forte, por isso que às vezes a pessoa fica com muita dor no quadril quando faz agachamento. Então é necessário fazer uma ativação do psoas antes de fazer o agachamento. Eu vou depois passar um exemplo para vocês de como. Bom, aproveitando esse gancho do agachamento, é sempre importante vocês aquecerem não só o quadríceps e o posterior de coxa, mas também glúteo, psoas, sartório e adutor, porque são músculos acessórios muito importantes e que também são negligenciados, assim como os músculos que são estabilizadores da escápula. Esses músculos vão estabilizar o quadril, tá? E quando a gente fala de agachamento, a gente está falando de mobilidade, não tem como separar uma coisa da outra, tá? Então, eu preciso ter 3 tipos de mobilidade aqui. Então, eu tenho meu menininho aqui, tenho joelho, quadril. Tornozelo, joelho, quadril. Essas 3 mobilidades, elas têm que ser desenvolvidas para eu agachar bem. Se eu tiver uma pouca mobilidade de quadril, eu provavelmente vou jogar meu tronco para frente e vou sobrecarregar o meu joelho e o meu tornozelo, porque o meu joelho também vai avançar. Se eu tiver uma mobilidade ruim de joelho, eu não vou conseguir ganhar amplitude no agachamento. Se eu tiver uma mobilidade ruim de tornozelo, que aqui quase ninguém fala, eu simplesmente não agacho. Eu não tenho essa flexão aqui e eu não consigo agachar. E aí o que acontece? O meu aluno ou fica na ponta do pé ou ele desequilibra para trás. E como que eu posso melhorar isso? Colocando aqui um apoio atrás para ele começar a agachar e diminuindo esse apoio até ele conseguir desenvolver mobilidade. Eu gosto muito de fazer um pouco de ativação antes do agachamento e também fazer mobilidade de tornozelo e quadril antes de agachar, tá? Eu acho super importante. Quando a gente fala de agachamento de pernas, a gente vai olhar para o agachamento livre com a barra, que é o exercício mais complexo e ao mesmo tempo mais completo, né, que a gente tem na musculação. Então a gente pode utilizar suporte, barra e anilhas. A postura vai ser de pé, com os pés de pé com as barras apoiadas nos ombros. Aqui eu quero dar uma dica para vocês. E aqui eu também quero falar um pouquinho sobre a posição dos pés. Eu vou agachar até que as coxas fiquem a 90 graus e paralelas ao solo, tá? As articulações que eu vou usar, joelho, quadril e tornozelo. Pessoal, o que eu gosto de indicar para os meus alunos sobre posicionamento da barra nas costas, tá? Eu não sei se vocês já viram, mas a nossa cervical, ela funciona... Peraí, desculpa, gente, é que minha mão tá meio ruim para desenhar aqui. Ela funciona assim, né? A gente faz isso aqui, certo? Então, a gente tem aqui uma cifosinha natural, né? E uma hiperlordose natural, tá? Isso aqui é sutil, tá meio exagerado. Eu não posso apoiar minha barra no pescoço. Eu vou apoiar minha barra um pouco mais aqui embaixo, tá? Eu gosto de falar para as pessoas fecharem as escápulas. E quando elas fecham as escápulas, o trapézio e o romboide, ele vai ficar mais saltado. E é aqui que eu apoio a minha barra. Tem gente que pega bem aberto na barra. Eu gosto de pedir para eles pegarem bem fechado, porque quando eles pegam fechado e aponto o cotovelo para baixo, automaticamente eu abro o peito e automaticamente eu fecho aqui atrás a minha escápula, dando suporte para a barra com a minha musculatura, tá? Então aqui uma dica que eu dou para vocês é
Mãos próximas. Escápulas fechadas. Toda vez que você fecha a escápula, você abre o peito. Escápulas fechadas, sempre olhando para frente. E sempre com o peito alto. Tá? Então, quando eu vou fazer um agachamento, eu vou sempre olhar de cima para baixo. Então, vamos lá. Eu quero que vocês coloquem a barra na posição correta, olhem para frente, peito aberto. Vou ver o posicionamento dos pés, tá? Agora, a gente viu aqui que o agachamento livre, ele deve chegar até a 90 graus e as coxas ficarem paralelas ao solo. O que vocês acham disso? Agachamento deve ser 90 graus ou ele deve passar de 90 graus? Fala pra mim a opinião de vocês. Ninguém? Eu acho que dá pra passar de 90 graus. Muito bem. Eu também eu acho que dá pra passar de 90 graus, tá no questão que ela é só Professora, se a pessoa não tiver muita mobilidade passando de 90 graus, vai causar um incômodo, não vai? Vai. Ela nem vai conseguir. Lembra daquele primeiro princípio mais importante que a gente tem, que é o princípio da individualidade? Então, beleza, eu tenho um aluno que tem mobilidade. A primeira coisa que eu vou ver é se ele tem mobilidade para executar o exercício. Então, ele tem mobilidade e ele tem estabilização. Aí eu vou trabalhar com o agachamento dele, passando dos 90 graus, se ele não tiver nenhum incômodo, tá? Por que é importante eu trabalhar abaixo dos 90 graus? Porque esse exercício, ele causa uma tensão na musculatura do quadril, que aumenta a estabilidade do quadril, olha que legal. Então, causando tensão, eu melhoro a estabilidade, tá? Então, o agachamento, ele é legal sim para melhorar a estabilidade do quadril. Eu coloquei aqui para vocês um pouquinho mais ali na frente, eu já vou voltar nesse assunto. Mas antes da gente chegar nos achados científicos sobre o agachamento, mais de 90 graus, vamos só analisar aqui o movimento. Então, os músculos que eu vou utilizar no quadril são o glúteo e os isquios, tá? Os músculos do quadril. O que são os isquios? São os nossos posteriores de coxa, tá? Na extensão, ou seja, na subida, eu vou utilizar o quadríceps, principalmente os 3 vastos, mais o reto femoral. Também utilizo o adutor e também utilizo o sartório para desacelerar o movimento na descida, tá? Tornozelo, da articulação do tornozelo, eu vou utilizar o gastrocnêmio lateral. Ele vai ser responsável por segurar o movimento da descida, tá? Então, essa musculatura nossa da panturrilha, ela vai ser importante na desaceleração do movimento. Fala, Má. Não? Tá. Agora, vamos lá. Achados científicos, pessoal. O que existe na literatura que fala sobre agachamento abaixo de 90 graus? Porque a gente sabe que muita gente é contra, né? Então, vamos ver o que estão falando por aí sobre agachamento. Esses são artigos a partir de 2016, então são artigos recentes, tá? Eles verificaram que a força compressiva na patela femoral, então se a gente olhar pessoas que têm condromalácia, por exemplo, a condromalácia é um desgaste patelar, né? Entre as articulações e a patela. Então, o que acontece? Existe uma força compressiva durante o agachamento em que o contato da minha patela com o meu fêmur, com a cabeça do fêmur, fica mais forte, tá? E olha que legal, eles verificaram que a 90 graus, né, que é a posição exatamente onde a gente para na musculação, que tem um aumento de 30% da força compressiva. Então, nessa posição de 90 graus é onde tem a maior tensão entre o nosso fêmur e a nossa patela. E também no nosso tendão patelar. Só que o que acontece? Se eu ficar acima dos 90, eu tenho pouca tensão. E se eu passar dos 90, eu diminuo essa tensão também.
Então, o crítico é os 90. Cheguei ali, passei dali, já não é tanto problema. Então, ou eu fico acima, ou eu desço tudo. Porque o 90 que é o prejudicial ali, que é o ponto de maior tensão. Então, por que eu não posso fazer um agachamento a 120 graus se eu faço a 90? Se eu chego nos 90 graus nesse nível de tensão, eu posso chegar a 120, ok? Qual que é a vantagem de eu fazer um agachamento a 120 graus? A ativação muscular vai ser maior do glúteo, do posterior da coxa e do adutor. Então, eu tenho uma maior ativação desses músculos, que são negligenciados. Ou mesmo se eu quiser fazer um treino mais de glúteo do que de quadríceps, eu foco, por exemplo, na fase excêntrica, nesse movimento com 120 graus. Ele é um movimento primitivo e funcional que melhora tanto a mobilidade quanto a estabilidade, tá? Esse exercício ele era condenado por flexionar os joelhos a mais de 90 graus, porque causava tensão excessiva na patela. Porém, na fase profunda do agachamento, a gente tem uma forte solicitação dos músculos posteriores da coxa. Devendo ressaltar que esses valores altos de tensão nos posteriores da coxa, nos ossos e nos ligamentos, eles devem ser analisados porque eles também são benéficos. Agora, para quem que eu vou fazer isso? Aí a gente tem que olhar. Se eu tenho uma idosa que tem osteoporose, vale a pena eu fazer um agachamento a 120 graus com ela? Se existe uma maior tensão nos ossos e ligamentos? Não vale a pena. Eu posso fazer um agachamento que ela utiliza no dia a dia dela, que é ali 90 graus sentando e levantando, que é o que ela precisa para subir e descer da caixa, para levantar do vaso e sentar. Agora, se a minha idosa ela tem uma boa mobilidade, ela tem condições físicas, eu posso trabalhar abaixo de 90 graus, porque ela pode cair no chão e ter que se levantar, por exemplo. Mas eu tenho que analisar caso a caso. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que está em reabilitação de ligamento, por exemplo, de cruzado anterior, eu posso começar com amplitudes menores e posso sim agachar abaixo de 90 graus. Porque a tensão ela é grande no tendão patelar e não no meu ligamento cruzado anterior. Então, eu posso utilizar isso até como propriocepção e como ganho de amplitude. Mas, é claro, desde que ele já tenha sido liberado pelo físio, com todo o grau de amplitude dele recuperado, tá? Ações musculares, então. Dos 60 até os 90 graus, o principal músculo que vai agir é o reto femoral. Dos 90 para baixo, a gente, apesar de... aqui, ó, a 90 graus eu tenho maior tensão patelofemoral, que eu falei para vocês, e quando a gente agacha disso, a gente diminui a tensão. Melhora a estabilidade do quadril, porque melhora o psoas, fortalecimento de psoas e de ilíaco, e também de glúteo posterior na extensão. O agachamento profundo, ele tem um fator positivo quando realizado com segurança, tá? Então, não é para qualquer um e vocês têm que estar muito atentos à posição dos joelhos, tá? Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho da posição dos pés, tá? Os pés, eles são indicados sempre estar na linha dos ombros, né? Mas vocês podem adaptar esse posicionamento dos pés mediante a exigência anatômica da pessoa, principalmente se ela tiver restrição de mobilidade. Ela não vai conseguir agachar com os pés muito próximos, se ela tiver restrição de mobilidade de tornozelo. Agora, se a restrição dela for de mobilidade de quadril, se você afastar demais a perna, pode ser que ela também não consiga. Então, o mais importante de tudo é vocês entenderem como o corpo da pessoa funciona e quais são as dificuldades que ela tem, tá? Galera, dúvidas até aqui? Não? Aqui eles dão vários exemplos de máquinas que vocês podem utilizar. O que eles trabalham e de que forma vocês podem explorar. Então a gente tem o crossover, que é uma estação multifuncional de cabos que vocês podem utilizar para peitoral, para fazer os exercícios de voador inverso e normal, desenvolvimento, glúteo, adutor, abdutor, abdominal, enfim, super versátil. A gente tem o leg press, que a gente pode utilizar 45 graus com pernas e glúteos. Pode posicionar meus pés em diferentes lugares para ter uma ativação maior de um músculo em detrimento ao outro,
Posso fazer trabalho unilateral com uma perna só, então a gente tem bastante opção. E depois tem alguns outros, mas isso eu prefiro falar com vocês na aula prática na sala de musculação, mostrando para vocês a ação desses músculos de uma forma mais eficiente. O que é o mais importante aqui, em relação aos cuidados e orientações, é vocês estarem sempre atentos à execução técnica, tá? O seu aluno tem que executar de forma correta. Às vezes a gente olha alguns alunos, pessoal, e fala assim, como que eu vou corrigir esse aluno? Como? Se ele faz tudo errado de cima até embaixo. Comecem sempre do mais importante. O que eu vou considerar mais importante? O que pode colocar em risco a integridade física dele? Então, o que pode causar uma lesão nele? É a coluna, naquele exercício. Não, naquele exercício a coluna dele está apoiada. O pior para mim é o posicionamento do joelho. Então, vocês vão olhar e ver qual é o mais importante. Começa por ali. Dá um feedback por vez, tá? Não adianta eu chegar para o meu aluno e falar, arruma as costas, melhora a posição dos seus pés, quadril para trás, peito aberto. Não. Eu primeiro falar, olha, vamos começar posicionando o seu tronco. Quero que você abra bem o peito e feche bem as escápulas atrás. Agora executa o movimento para mim. Aí ele vai executar. Ele ainda está errando o joelho e o tornozelo. Mas eu vou começar pelas costas. Deixo ele fixar as costas. Depois que ele fixou como corrigir as costas, aí eu passo para o próximo. Então agora vamos olhar para o seu quadril. E sempre incentivando, tá? Tipo, olha, eu sei que tem bastante detalhe pra gente corrigir, mas é assim mesmo. Até hoje eu tenho também bastante detalhe para corrigir. Isso quer dizer que eu tô preocupado com você, tá? Então, sempre ter o cuidado com a execução técnica. Sempre um feedback por vez, acompanhado sempre de um elogio quando ele faz o exercício e a correção da maneira correta, tá? Depois, é importante vocês sempre manterem um espaço de segurança entre um equipamento e outro, ou entre o seu aluno e outro aluno, tá? Sempre preparar o corpo dele para o treino. Então, realizar alongamento e aquecimento antes do treino. E esse aquecimento ser bem específico. Então, às vezes eu coloco o meu aluno 15 minutos na esteira, eu vou aumentar a temperatura corporal dele, eu vou melhorar a lubrificação das articulações de maneira geral, mas aí depois eu vou colocar ele para fazer um desenvolvimento. Então, eu preciso dar uma ativação muscular primeiro daquele grupo que eu vou trabalhar, tá? Então, não é só eu aquecer o corpo como um todo, eu tenho que preparar o corpo dele para o que ele vai fazer. Sempre, pessoal, respeitar os limites do corpo. E para eu respeitar o limite do corpo do meu aluno, eu preciso conhecer o corpo do meu aluno. Então, eu preciso entender quais são as dificuldades dele. Quanto mais informação você tiver, melhor. Sempre realizar com supervisão técnica ou acompanhamento. Por que ou acompanhamento? Porque a gente vê muitas pessoas treinando em dupla na musculação. Esse acompanhamento, ele não substitui o profissional, mas ele é importante sim, porque ele vai ajudar você a evitar problemas. Então, se o meu aluno está fazendo um supino e você tem 10 pessoas na sala, você não vai poder ficar fazendo o suporte do supino o tempo todo. Então, ensina seu aluno a fazer o suporte e deixa que um acompanhe o outro, tá? Não tem problema disso. Desde que você esteja presente sempre que ele precisar de forma técnica, tá? Quando a gente fala de execução dos movimentos e adaptações, a gente tem que pensar se aquele meu aluno é capaz de, por exemplo, fazer um supino sentado com halteres. Se ele não é capaz de fazer isso, eu preciso achar formas dele fazer o mesmo gesto mecânico de forma segura. Então, a gente tem aqui o desenvolvimento, o supino, a puxada, a rosca, tríceps, leg press e abdominal. E aqui existem adaptações para todos eles. Isso a gente também vai ver na aula prática, tá? É só para vocês terem o conteúdo. Se vocês pensarem no gesto mecânico e respeitar as condutas de segurança, vocês conseguem adaptar qualquer um desses exercícios aqui, tá? Por exemplo, tríceps na polia. Como que eu posso adaptar ele? Eu posso, por exemplo, apoiar o meu aluno na parede. Experimentem fazer isso em casa. Vocês vão apoiar o antebraço dele. Então, ó, vocês vão apoiar essa parte do braço dele na parede, com a palma da mão encostada. E ele vai pedir para ele dar 2 passos para trás na parede, tá? E aí você vai pedir para o corpo dele ficar inteirinho contraído. E aí você vai falar para ele empurrar a parede. E aí ele vai voltar com o antebraço na parede, empurra e volta, sem fazer compensação da lombar. Eu quero que vocês experimentem isso logo que a gente acabar a aula. Aliás, se vocês quiserem parar um pouquinho e experimentar, faz esse exercício. Tríceps é a mesma coisa do tríceps. Polia,
Só que ao invés de eu fazer aqui, eu vou fazer aqui, tá? Vou ter uma ação um pouquinho maior do ombro também. Mas eu quero que vocês experimentem isso. Quanto mais longe da parede você for, mais difícil vai ficar o exercício, tá? Então, coloca lá a mão e faz a extensão do cotovelo pra mim. Quem quiser pode experimentar lá. E aí vocês me contam como foi. Alguém tentou? 10 repetições? Ninguém? Pessoal, essa foi a adaptação que eu falei pra vocês, que vocês poderiam fazer. Eu fiz, por exemplo, com o braço só por causa do meu ombro. E olha, eu vou falar pra vocês que cansou. Outra forma de vocês fazerem tríceps, por exemplo, é fazer o tríceps no banco. Dá pra vocês fazerem em qualquer lugar. Bom, galera, se aparecer um cadeirante pra mim na sala de musculação, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Primeira coisa, eu vou ter que entender o que ele faz na reabilitação. Então, o que você faz na fisioterapia hoje? Eu faço fortalecimento, ou eu faço só estabilização. Então, você tem que entender qual é o quadro dele, tá? E aí você pode reproduzir e ampliar esse leque de possibilidades de movimento para ele. Então, se você sabe que ele consegue vir com o tronco para frente e para trás, você pode colocar, por exemplo, para ele alcançar um objeto e trazer. Ao invés de você só fazer uma puxada, você faz ele alcançar, polia, puxar e voltar. Alcança, polia, puxa e volta. Então, você pode incluir os movimentos que ele já faz nos movimentos que ele tem possibilidade de executar. Para um cadeirante, se você aumentar 10% do leque de oportunidades dele, já vai ser incrível. Porque ele vai ter outras formas de se movimentar e às vezes ele descobre maneiras de executar tarefas diferentes e de se movimentar de forma diferente na cadeira, tá? Então, aqui são os vídeos que eu utilizei para vocês poderem seguir os canais, tá? Galera, desculpa pela minha cachorra, ela é meio frenética aqui, ela tá com um bichinho, então esse barulho é dela, tá? Vocês me desculpem, eu tentei ficar num lugar aqui onde ela não atrapalhasse, mas é o que eu tenho, então não tem outra forma. Bom, pessoal, vamos falar de forma prática o que eu vou fazer quando eu tiver um treino de adaptação, quando eu tiver um treino de hipertrofia e quando eu tiver um treino de emagrecimento. Bom, sedentários, treino de adaptação. Quais são as características? Ele tem pouca experiência e controle, então eu vou colocar ele para fazer exercícios mais simples ou na máquina, tá? Onde ele tenha controle do que ele está fazendo. Então, se ele ainda não tem o controle, eu vou fazer primeiro um fortalecimento para depois criar uma situação em que ele tem que controlar progressivamente, tá? Ele vai ter uma fadiga facilitada, então ele entra em cansaço mais rápido. Por isso, eu vou dar preferência para músculos maiores, tá? Além disso, eu não vou colocar muitos grupos e muitos exercícios no mesmo treino, porque ele tem uma fadiga facilitada. Neurologicamente, o corpo dele não tem ainda a melhor irrigação, não tem melhor condução neural, então eu tenho que simplificar a vida dele. Poucos exercícios e mais gerais, tá? Eu posso utilizar a alternância de membro superior e inferior para reduzir fadiga localizada. Então, como ele tem uma fadiga muito rápida, ele cansa muito rápido o músculo. Peraí, só um minutinho, pessoal, por favor. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Voltando então. Quando a gente fala de aula prática, treino de adaptação, eles vão ter algumas características que vocês vão ter que levar em conta. Pouca experiência e controle, a fadiga facilitada. Então eu vou dar preferência para os músculos maiores e para poucos exercícios mais gerais, tá? Eu posso utilizar então a alternância de membro superior e inferior para reduzir a fadiga localizada. Então, ao invés de eu fazer 3 exercícios seguidos de peitoral, eu faço um exercício de peitoral, um exercício de perna.
Aí eu volto um exercício de ombro, um exercício de perna. Porque daí dá tempo da musculatura retomar um pouquinho e restabelecer algumas reservas energéticas, por exemplo, como a TPCP, que ele vai utilizar no começo do exercício, tá? Em caso de vocês fazerem essa adaptação de alternância, vocês só tem que tomar um cuidado de saber se a pessoa não é hipotensa, ou seja, se não cai a pressão dela com muita facilidade, porque quando a gente faz alternância, às vezes isso acontece, tá? Então, é legal vocês pedirem sempre para ela comer alguma coisa antes do treino leve e tá sempre acompanhando de perto, principalmente nos primeiros treinos. Em caso de uma adaptação para hipertrofia, então a pessoa quer fazer um treino de hipertrofia específico, aí eu vou utilizar resistência muscular localizada. Aí eu posso fazer grupos musculares agrupados, então fazer peitoral, ombro e tríceps dentro de uma mesma sessão de treino, porque eu quero que ela crie essa fadiga localizada, mas vocês têm que tomar cuidado para isso não ser exacerbado, para não causar nenhuma lesão, tá? Aqui tem algum exemplo. Então a gente faz um aquecimento e um alongamento, e aí a gente vai fazer de 3 a 6 exercícios mais gerais, 1 a 2 exercícios de core no final, de abdominal, lombar, de fortalecimento de core. Aí eu coloco, por exemplo, um exercício aeróbico no meio, e aí eu faço mais, posso colocar, né, o exercício aeróbico, e eu vou fazer de 2 a 3 séries, de 12 a 20 repetições, com um intervalo de 30 segundos a 1 minuto. Eu posso, galera, utilizar uma percepção subjetiva de esforço, nesse caso de adaptação, tá? Que é pedir para ele me dizer como ele está se sentindo. Como você está de 0 a 10 nesse exercício. Porque às vezes eu contar só com os sinais físicos não é suficiente. Às vezes ela tem uma crise hipotensiva de uma hora para outra, tá? Se fosse um treino de hipertrofia, deve haver fadiga localizada, então a pessoa já está adaptada, tá? Tem que ter fadiga localizada, ele tem que sentir aquela queimação no músculo, ele tem que sentir falha mecânica, sentir que o músculo já está chegando numa fase em que ele não consegue mais fazer contração. Normalmente existe uma inflamação e uma dor pós-treino, essa dor ela é comum, tá? O descanso de 24 a 48 horas, se você estiver trabalhando muito forte com grupos musculares específicos, dê um descanso maior de 48 horas, tá? A American College of Medicine and Sports, né, que é a principal referência que a gente tem americana, recomenda para iniciantes de 70% a 85%, 8 a 12 repetições de 1 a 3 séries por grupo muscular. Aqui, quando fala iniciante, a gente está falando de pessoas que já são adaptadas, que já passaram pela adaptação e estão agora no processo de treino de hipertrofia. Então, ela está iniciando o treino de hipertrofia, tá? 2 a 3 grupos musculares por sessão. E aí, quando eles já são alunos avançados, a gente treina de 70% e pode chegar em algumas fases do treino, de testes, por exemplo, até 100%, tá? Da carga máxima. De 3 a 6 séries, a gente aumenta bastante o volume e de 6 a 12 repetições, tá? Quanto maior a carga, menor o volume. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal, com relação ao treino de adaptação e o treino de hipertrofia? Alguém? Não? Aqui tem um treino de hipertrofia avançado já, uma pessoa que já treina hipertrofia. Então a gente tem um aquecimento e alongamento, ativação do core, e aqui nessa ativação de aquecimento a gente já faz uma preparação da articulação que a gente vai trabalhar. Então se eu vou trabalhar peitoral, você já sabe, articulações que vão estar utilizando escápula, peitoral e cotovelo. Então eu tenho que fazer uma ativação desses três grupos musculares aí que vão estar envolvidos nessas articulações, tá? Então aqui eu vou fazer 3 séries de 8 a 10 repetições, 70% a 80% de um RM. E aí eu vou fazer, por exemplo, supino reto com halteres, supino inclinado com a barra, voador máquina. Então aqui eu faço 3 exercícios muito agrupados de peitoral. Só que já tem uma pré-fadiga de tríceps, porque a gente faz 2 supinos. Depois tríceps testa, tríceps supinado na polia. E aí eu faço um core opcional no final. Lembra, pessoal, que quando a gente trabalha com hipertrofia, a gente trabalha com grandes movimentações de carga.
Então isso quer dizer que o meu aluno, ele tem que ter muita força de core. Então ele tem que ter muita força de abdominal, lombar e também a musculatura que estabiliza isso, tá? Então vocês não podem negligenciar de forma alguma o trabalho de core para quem faz hipertrofia, tá? No começo do treino só ativação e depois, deixa eu virar a câmera. E depois a gente vai utilizar também fortalecimento no final do treino, tá? Cuidado só que ele vai estar fadigado, assim como qualquer outra musculatura, o core também a gente entra em fadiga. E agora, um exemplo de treino de emagrecimento para vocês. Quando a gente fala de emagrecimento, deixa eu puxar aqui mais aqui. A gente vai promover um alto gasto calórico, porque a gente quer que ele gaste mais do que ele ingere, certo? Então eu posso fazer uma atividade com alto gasto calórico durante a atividade, mas eu também posso fazer aquela estratégia do EPOC, do déficit de oxigênio, em que eles vão gastar um pouquinho menos de caloria durante o treino, mas que no pós-treino eles continuam gastando até 30% mais do que no metabolismo basal deles. Eu posso fazer treino com ou sem alternância de membro superior e inferior. Normalmente a gente utiliza treino com alternância se a gente quer treinos mais metabólicos para pessoas que querem perder peso. E a gente usa treino sem alternância para aquelas pessoas que querem perder mais gordura localizada. Porque eu preciso de um aumento, de uma vascularização localizada, tá? Então, quando eu quero uma pessoa que quer secar, por exemplo, eu quero perder gordura localizada no bumbum e quero ganhar massa muscular. Eu vou fazer sem alternância e vou aumentar a vascularização dela nessa zona. Quando eu faço um treino para uma pessoa que quer perder peso geral, aí eu vou utilizar treinos com alternância, posso utilizar, né, uma das estratégias, e um treino mais geralzão. Tem dúvida? Pergunta, tá, gente? Posso fazer treino de resistência muscular localizada para emagrecimento também, tá? Os descansos vão ser mais curtos, é um treino mais corrido, com um volume um pouco maior, tá? O cardio, eu posso utilizar ele no final ou posso usar ele intercalado entre as séries, tá bom? Esse cardio, ele vai ser preferencialmente moderado, tá? Aqui tem um exemplo para vocês de emagrecimento metabólico, tá? Para aquela pessoa que quer perder peso mais no geralzão. Então eu faço um alongamento. Como eu não vou fazer um aquecimento específico, eu vou fazer um cardio de 15 minutos, leve a moderado. Primeiros 5 minutos leve e os outros 10 minutos moderado, que meu corpo já aqueceu. Aí eu faço agachamento livre, alternado com flexão de braços. Posso fazer super série. Então, faço um, faço outro, faço um, faço outro, faço um, faço outro, com descanso de 30 segundos entre a série, por exemplo, as séries. Tá? Então, posso fazer, por exemplo, agrupamentos de exercícios. Ou posso fazer um circuito geral, ou posso fazer 3 séries desse, depois 3 desse, não tem problema. Depende da estratégia que vocês vão utilizar, tá? Aí, passadas, né, avanço com desenvolvimento, agachamento com subida na caixa ou no banco, com abdominal e depois um cardio intervalado, moderado no final, tá? Por que moderado? Porque aqui eu já vou ter trabalhado bastante resistência muscular e então minha perna já vai estar mais cansada, tá? E aqui eu pus uma segunda opção, que é uma opção que eu gosto muito e costuma ter bastante resultado, que eu acho bem interessante. Eu faço um cardio leve no começo, 5 minutos. Depois eu entro num cardio moderado a alto, então um treino intervalado de cardio, tá? Aí eu já vou fazer uma pré-fadiga e uma vascularização nas minhas pernas. Vou fazer de 3 séries de 15 a 20 repetições, com avanços alternados na barra. Se eu utilizar a barra assim, front rack, eu vou ter uma ativação maior do meu abdominal, mas o aluno já tem que ter um core mais forte. Depois, agachamento com a barra. Glúteo caneleira, então eu fiz 3 exercícios de perna bem localizado, e aí eu vou pro cardio. Esse cardio ele vai ser moderado, ele não vai ser intenso. Por quê? Porque eu já tive uma fadiga muito grande de pernas antes, então vai ser um treino concorrente, eu não vou conseguir render da maneira como eu gostaria. Então aqui vai funcionar como uma recuperação em termos de sistemas energéticos. Aí eu vou para flexão de braço, desenvolvimento e o tríceps. E aí minha perna já teve tempo de descansar.
e aí eu volto para um cardio moderado alto. Lembrando que o cardio normalmente ele tem uma grande solicitação de pernas. Se eu fizer um cardio, por exemplo, num simulador de esqui, que usa muito mais braços, aí eu mudo isso, eu faço braço, cardio moderado, pernas, cardio alto, moderado alto, beleza? Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Agora eu tenho uma atividade para vocês, um trabalhinho, para vocês me entregarem no dia 8, semana que vem. Por que dia 8? E não no dia... dia 8 é quarta, né? Isso aqui é na quarta-feira, tá, gente? Por que quarta-feira e não terça, que é a nossa aula? Porque se vocês tiverem dúvida e quiserem tirar na aula comigo, a gente vai tirar essas dúvidas antes de vocês me entregarem esse trabalho, tá? Então, vocês vão escolher uma opção dessas daqui. Pode ser um idoso sedentário, do sexo feminino. Pode ser um homem com problemas no coração. Pode ser um diabético, mulher. Pode ser um adulto sedentário, né, mais adolescente, que precisa de adaptação. Um adulto que quer fazer emagrecimento ou um adulto que quer hipertrofia. Vocês vão escolher um desses, tá? E aí, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão montar para mim uma ficha de treino, tá? Essa ficha, ela vai ser uma prescrição de 3 semanas para o seu aluno, beleza? Nessa semana, nessa ficha, vocês vão ter que colocar qual é o objetivo que vocês escolheram. Então, vocês vão colocar lá, objetivo, idoso sedentário, melhorar atividades básicas da vida diária. Ou, homem cardiopata que visa saúde. Ou, diabética que quer baixar a glicemia. Ou, adulto sedentário que quer se adaptar no treino de musculação para posterior treino de hipertrofia. Ou, objetivo, homem que quer perder 10 quilos. Ou, mulher que quer aumentar massa muscular e perder gordura localizada, por exemplo, tá? Esse é o objetivo. 2, quantos dias na semana ele vai treinar? Então, você vai pôr lá, por exemplo, objetivo, perder 10 quilos, tá? Frequência semanal, 3 vezes por semana, tá? Quantos grupos musculares vocês vão trabalhar por sessão? Então, vou trabalhar de 3 a 5 grupos musculares, por exemplo, tá? Vou fazer um trabalho geral. Qual o intervalo que eu vou ter entre as séries? Se vocês forem mudar isso de semana para semana, vocês anotam. Mas, por exemplo, o meu intervalo vai ser entre 30 e 1 minuto, tá? E depois, se ele vai variar, por exemplo, ele vai fazer um treino A todos os dias, ou ele vai fazer um treino A e B, ou ele vai fazer um treino, A, B e C, tá? Então, a minha mulher, por exemplo, ela quer perder 10 quilos, ela vai ter uma frequência semanal de 3 vezes por semana, eu vou trabalhar de 3 a 5 grupos musculares com ela, de 30 segundos a 1 minuto, e eu vou fazer um treino A, B e C, A, B, C e D, A, B e C, beleza? Aí eu vou montar a ficha de treino dela. Então, vou pôr lá, treino A, aquecimento, supino, perna, papapá, 3 séries de 15, e, enfim, vou montar minha fichinha de treino, tá? Se eu fizer um treino só A, eu só monto um treino. Se eu fizer um treino A e B, eu vou montar 2 treinos para ela. Se eu fizer um treino A, B e C, eu vou montar 3 treinos, tá? Vocês vão me entregar a ficha de treino que ela utilizaria nas próximas 3 semanas. Agora eu pergunto para vocês, qual é a melhor estratégia? Eu escolher o que eu tenho mais facilidade ou é escolher o que eu tenho mais dificuldade? O que vocês acham? Para, Duda, chata. Bom, Eu acho melhor escolher o que tá com mais dificuldade. sim, lembrando, Scarlett, que eu vou estar disponível para vocês para tirar as dúvidas na terça-feira. Então, escolham o que vocês têm mais dificuldade mesmo. E aí, tentem montar, por exemplo, um treino. Se for, por exemplo, um treino de adaptação, não precisa ter treino A, B e C. Pode ser só um treino A e B.
Mas se for um treino, por exemplo, para perda de peso, você quer que ela se motive bastante, faz um treino bem diversificado, em que ela vai variar nos 3 dias da semana, tá? Quanto mais ferramentas vocês tiverem, quanto mais vocês praticarem isso, melhor vai ser o trabalho de vocês, mais ganho vocês vão ter disso, tá? Vocês vão me enviar por e-mail, para esse e-mail aqui, com o assunto trabalho, treinamento resistido. Eu vou confirmar o recebimento com vocês. Se vocês não receberem minha confirmação, vocês entram em contato comigo. Eu sei que a gente não deve ficar passando, né? É a norma lá da empresa que não deve ficar passando o WhatsApp. Mas no momento em que a gente tá, eu preciso da interação com vocês. Então, se vocês precisarem, podem mandar o WhatsApp para mim, tá? 982272882. Beleza? Eu vou mandar para vocês, então, todos os artigos que eu tenho sobre isso, tá? Hoje ainda. Vou mandar para o Bruno e ele vai encaminhar para vocês. Vou mandar para vocês os slides dessa aula e da aula anterior. E vou mandar para vocês também a ficha de treino, o modelo dela, para vocês terem como base, tá? Vou mandar tudo isso para vocês. Hoje ainda. Para finalizar, pessoal, lembrem-se que não tem receita de bolo. A gente só acerta errando, não tem problema de errar. Se vocês fizerem alguma coisa que não está adequada, na terça-feira a gente conversa, ajusta e vocês corrigem e entregam o trabalho no dia seguinte, tá? Estudem muito, abram a cabeça de vocês, não aceitem tudo que é imposto para vocês. A nossa profissão é uma profissão que muda o tempo todo. Existem milhares de exercícios. Aproveitem para pesquisar um leque diferente de possibilidades. A gente está criando, nós da CrossFit Taubaté, a gente está criando um conteúdo online. Então, todos os dias, às 7 horas da noite, no Instagram da CrossFit Taubaté, a gente tem uma live de um treino que a gente faz em casa para os nossos alunos, para eles continuarem treinando em casa. E a gente tem também no YouTube, no canal da CrossFit Taubaté, todos os treinos que a gente montou. Se vocês entrarem nesses treinos, vocês já vão ver uma quantidade enorme de repertório de exercício para vocês utilizarem. Além disso, vocês têm muito material no YouTube de outros autores. Então entra lá na CrossFit Taubaté, é treinamento funcional, não tem nada a ver com CrossFit nesse momento. Entra na CrossFit Taubaté no YouTube e olha os treinos que a gente já postou. A gente já está 2 semanas, então a gente já postou 12 treinos diferentes, tá? Os nossos alunos fazem um treino diferente todos os dias. Amanhã a gente vai fazer uma live com um psicólogo falando um pouco sobre como que está sendo esse momento de ficar em casa. Se vocês quiserem participar, basta entrar lá às 7 horas da noite no link da CrossFit Taubaté, no Instagram da CrossFit Taubaté. E é isso, turma. Tem aqui meus contatos no final da apresentação do slide. Criem uma rotina de estudo para vocês. Embora essa não seja a melhor forma, vocês gostariam de estar tendo presencial, e eu também acreditem que dá muito mais trabalho para a gente fazer uma aula online do que presencial. Eu tô louca para ir para a sala de aula com vocês, mas isso é tudo que a gente tem nesse momento. Mas vocês precisam criar uma disciplina de estudo. Então, vocês estão tendo mais tempo. Coloquem pelo menos 1 hora do dia de vocês para estudar as disciplinas. Então, por exemplo, na terça-feira é dia de treinamento resistido. Reserva um horário para vocês lerem o material que eu estou disponibilizando. Reserva um horário para vocês assistirem vídeos, para montar planos de treino, para vocês praticarem isso. Senão, quando vocês virem, vocês vão ter passado por 30 dias de quarentena, não vão ter feito nada, não vão ter sido produtivos. Se eu mostrar a agenda para vocês, todos os dias a minha agenda tá igualzinha antes da quarentena. Todos os dias ela tem lá, eu tenho que ler artigo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer meu treino do dia, eu tenho que cuidar da casa, eu assim como vocês, eu tenho todas essas funções. E eu tenho que cumprir essas tarefas, não importa o horário, eu não posso terminar amanhã sem fazer as minhas atividades amanhã. Então tentem criar essa rotina, tá bom? Eu vou ficar disponível aqui para vocês agora, a gente está com 1h26 de live, vocês têm 1h30 de aula. Eu vou ficar aqui disponível para vocês pra gente tirar as dúvidas agora, tá? E aí eu vou mandando os materiais para vocês também, que vocês vão ter disponíveis, tá joia? Pessoal, tem algum e-mail? Passem para mim aí, por favor. Um e-mail que eu possa mandar os links das apresentações, por favor.
Para, Duda. Pode postar no do Bruno. Do Bruno. Bruno, repete pra mim, por favor, seu e-mail. Ele vai te mandar no WhatsApp. Ah, ótimo, perfeito. Aí, ele me mandando, eu vou mandar todo o material pra vocês num e-mail só, pra facilitar. E vocês vão ter tudo lá, tá bom? Vocês têm alguma pergunta com relação à aula de hoje, o trabalho que vocês têm que me entregar? Professor, Oi. a planilha tem que juntar na mesa, as coisas assim. Oi? Desculpa, não entendi. Você vai exigir anamnese também? Não precisa anamnese. Vocês sabem que isso é uma parte super importante do trabalho de vocês, né? Como educadores físicos. Mas nesse momento o que eu quero é só o treino mesmo. Não precisa anamnese. Eu quero que você mostre pra mim qual foi o tipo de aluno que você escolheu, né, no trabalho e de que maneira você pretende trabalhar com ele. Sim. Tá bom? Beleza. O que mais, E tem gente? que ser um treino resistido, né? Treinamento resistido. Treinamento resistido, lembra que não precisa ter peso. Vocês querem fazer um negócio top? Eu vou dar uma ideia para vocês. Criem um treinamento resistido para uma pessoa da família de vocês durante 3 semanas. O que vocês acham? Isso é uma ideia, tá? Não é o trabalho. Mas vocês podem entregar isso como forma de trabalho, porque eu pedi para vocês fazerem um plano de treino de 3 semanas, tá? Então eu posso pegar, por exemplo, e falar assim, eu vou fazer um treino para minha mãe, que é uma mulher sedentária, que quer emagrecer, de 3 semanas para ela fazer em casa. E criem exercício para ela fazer em casa. Gente, isso é sensacional. Porque se você consegue tirar isso do papel e fazer com que uma pessoa comece a fazer atividade física, você consegue fazer qualquer coisa quando você tem equipamento. Certo? Certo. Mais alguém, galera? Não? Pessoal, é isso. Eu vou continuar disponível para vocês. Eu vou deixar aqui ligado enquanto eu vou enviando os links para vocês do material. E se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me chamam aqui, tá? Eu vou ficar disponível para vocês ainda mais um tempinho, tá? Até as 9 horas ainda eu vou ficar aqui. Joia? Qualquer coisa vocês me chamam aqui, então. Só uma dúvida. Pode falar. Você estava falando sobre o agachamento, né? Daí considerar uma parte importante, a ligação um pouco. Muitas vezes, acho que todo mundo vê na academia e que cada um treina, mas tem pessoas fazendo um movimento curto e a gente pensa, mas ele não está fazendo direito. Até você citou, não sei se está certo, e tipo, o agachamento, se ele não agachar muito até os 90 graus, ele vai ativar o reto femoral. Ele ativa mais o reto femoral do que os outros músculos. Na verdade, os músculos do quadríceps vão estar mais ativos, tá? Todos os músculos do quadríceps, tá? O reto femoral, ele vai ter uma ação maior até 90 graus. Quando você passa dos 90, não é tanto ele, entende? Mas ele participa sempre. Então, no meu caso, eu faço agachamentos, né? Mas, porém, eu não passo além dos 90 graus. Eu chego aos 90 graus. Tem gente que tem uma facilidade maior que a minha. Não consegue descer mais. Daí, os outros exercícios para ativar o que eu queria também. Sim, não é errado. Né? Não é errado você agachar 90 graus. É um recurso. O que você precisa é fazer isso que você faz. Eu não agacho mais de 90, mas eu faço outros exercícios que recrutam os músculos que agacham mais de 90. Então, não é errado você não agachar, você fazer um movimento curto. A questão é que cada pessoa é uma pessoa, né? E você vai ter fases em que você vai ter dor ou que você não tem mobilidade. Eu não posso te colocar para agachar com carga profundo se você não tem mobilidade, por exemplo, de quadril ou de tornozelo. Primeiro você precisa desenvolver mobilidade, né? E eu tenho
tenho um limite em questão da minha lombar. Que às vezes vem crise na minha lombar. Daí é foda. Daí fazer o agachamento, daí às vezes quando eu vou agachar eu perco a força, entendeu? Sim. Provavelmente, Júlio, eu não sei, mas eu acredito que você tem alguma restrição de mobilidade quadril. Posso estar enganada, eu estou falando pelo que você tá, pelos sintomas que você me apresenta. Porque. Pode falar. Melhorou bastante por causa da. Tava trabalhando no meu serviço, eu saí de um, eu consegui. Ontem a treinar ficou. Acho que eu tava tendo uma limitação por causa do meu serviço também. Tava super carregado, né? E se você for pensar, quanto mais profundo for o agachamento, mais ele vai exigir dos músculos que estabilizam a lombar. Então, glúteo, psoas, eles não estabilizam só o quadril, eles estabilizam a lombar também. Então, se você já está com a sua lombar fadigada e você vai ter que agachar profundo, será que o agachamento profundo para você nesse momento vai ser o melhor? Não, talvez não, porque você já chega do trabalho fadigado. Então, você pode fazer um movimento com um controle maior, com menos amplitude, e trabalhar o glúteo e o psoas de uma forma diferente, não tem problema nenhum, tá bom? Igual eu faço o agachamento tranquilo, entendeu? Até os 90 graus eu faço movimento perfeito, mas porém eu tenho essa flexibilidade maior do que as outras pessoas, se a mais dos 90 graus. Mas é que tá, cada pessoa é uma pessoa, não tem problema. Essa é a sua exigência demanda isso. Aí você pega, por exemplo, uma mulher que é super flexível, que tem uma mobilidade ótima e que quer aumentar muito força de isquio, de glúteo, e ela já treina, já domina o agachamento até 90 graus. Aí você pode utilizar o agachamento profundo com ela. Aí é uma boa estratégia. Mas o agachamento com mais de 90, por exemplo, pode não ser uma boa estratégia para você. O que eu quis dizer, mostrando o agachamento profundo, é que ele também é bom. Ele não é só vilão, ele também é bom, né? Para as pessoas tirarem um pouco essa imagem distorcida dele. Oi? Sobre a retroversão que dá na lombar, né? Sim. Dos 90 graus. Sim, mas isso só acontece se você não tiver um core forte e se você não tiver mobilidade de quadril. Tá? Se você for ver, por exemplo, os levantadores de peso olímpicos, eles têm muito trabalho de mobilidade de quadril. A coluna deles fica retinha, assim, fica com a lordose normal, natural deles. Eles não fazem retroversão. Oi? Quando a pessoa agacha e o pé dela troca. Então, isso é um problema muito comum de quem tem restrição de mobilidade de tornozelo, tá? Mulheres normalmente têm o joelho valgo, o joelho para dentro, tá? E algumas mulheres, né? A gente tem mais do que os homens. Então, o que você pode fazer para melhorar esse posicionamento dos pés e dos joelhos? Afastar um pouquinho mais as pernas dela e fazer uma ativação maior de glúteo, tá? Mas você precisa melhorar a mobilidade de tornozelo e precisa melhorar fortalecimento de glúteo, que vai ajudar na abdução do joelho, tá? Esse é o protocolo básico. Tá, entendi. Agora é a hora das dúvidas, pessoal. Vamos lá. Manu, aquele movimento, eu acho que é bounce que fala. Sim. E é tipo um empurrãozinho, né? Que faz Aham. quando sobe do agachamento. É pra isso mesmo? Pra ajudar a subir? Então, o balse, na verdade, o que ele vai fazer é tirar você da inércia, tá? Então, por exemplo, é você aproveitar o movimento da barra para você gerar força para cima. Ele é bem perigoso para quem não tem uma boa força elástica, tá? E para quem não tem um controle de core muito bom, porque a tendência no balse é justamente você rodar o quadril para dentro. Então você tem que já ter uma experiência boa, você tem que ter força elástica bem desenvolvida, porque você vai alongar o músculo para fazer ele subir, né? E você tem que ter um controle postural muito bom para fazer isso sem se prejudicar. Tá? Mas ele é para dar uma ajudinha e empurrar assim. Tá, entendi. Tá?
Mais. Professor, Oi? lembra antes de terminar a aula que eu te perguntei sobre angiogênese? Sim. Você conseguiu ver o que eu perguntei? Alguma coisa? Cara, eu não consegui, você me desculpa, mas eu vou mandar eu pesquisei, mas eu não consegui ler, na verdade. Mas eu vou te mandar aqui no link junto com os materiais. Tá bom? Tá bom. Você me desculpa, Júlio, foi até uma falha minha. Eu tinha que ter te entregue isso antes, tá? Mas é porque no meio dessa correria e do corona eu acabei esquecendo mesmo. Eu separei o material, mas eu não olhei pra ele ainda, tá? Mas eu já te mando aqui, tá bom? Tá bom. Pode ir falando, tá, gente? Eu só tô aqui copiando e colando os links pra vocês. Outro exercício que eu vejo a galera fazendo muitas vezes errado é o afundo, o halter. Sim. Fala uma coisa pra mim, assim, de que maneira que você... Tem milhões de maneiras de você fazer ele errado, mas quando você diz que vê muitas pessoas fazendo errado, o que você vê de errado? O joelho indo muito pra frente. Tá. Vamos lá, vamos analisar isso que você tá me dizendo. Por que você acha que o joelho da pessoa vai pra frente? Por que você acha que ela faz isso? Por caso ela não tenha, como que eu posso falar, um conhecimento do movimento. Ela pode fazer isso porque ela não tem consciência corporal, não sabe executar tecnicamente bem, né? Ela pode fazer isso mesmo por falta de mobilidade às vezes, porque quando ela avança o joelho para frente, automaticamente ela vai tirar um pouquinho o calcanhar do chão, tá? Mas você pode corrigir isso de uma forma simples, Júlio. Coloca uma delimitação até onde o pé dela pode ir. Entendeu? Então assim, ó, aqui é porque normalmente ela vai avançar o joelho se ela der uma passada muito curta. Se ela der uma passada muito longa ou na distância correta, ela não vai conseguir avançar tanto o joelho. Então, se você delimitar o espaço onde ela pode dar o passo, ela já não vai conseguir avançar tanto o joelho. E outra indicação que você pode dar é para ela tentar manter o peso na perna de trás, que daí ela não vai deslocar tanto o peso para frente assim. Geralmente eu peço para ela se concentrar, não descer para baixo, concentrar o movimento para baixo, não tentar descer pegando o peso para frente. Isso, posicionamento do tronco e também pedindo para ela manter sempre o peso na perna de trás, tá? Isso, se concentrar só em descer, em vez de jogar o corpo descer e estar jogando para frente. Sabe, eu gosto muito de falar para os meus alunos de que maneira que eles devem fazer a força. Então, principalmente quando eu falo de avanço e no lugar, quando eu tenho que fazer o avanço no lugar e voltar, sabe? Alternado. Eu sempre falo para eles de que maneira eles devem fazer esse avanço. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos supor. Quando eu vou fazer o avanço, eu faço o avanço e aí eu peço para ela fazer força para cima e para trás, para voltar no lugar. Por quê? Se ela desce e faz força só para cima, ela vai estender para depois empurrar. E se eu pedir para ela fazer força só para trás, ela não vai estender a perna da frente, de apoio. Então eu sempre peço para ela descer e fazer força na diagonal para mim, para cima e para trás, e para voltar. Quando ela apoia o pé no chão, uma forma de você pedir para ela não avançar o joelho para frente é você pedir para ela manter o peso no meio do pé, tá? Você fala para ela, mantém o peso no meio do pé e tira a ponta do dedo do chão. Ela não vai conseguir avançar o joelho para frente. É uma outra forma de você corrigir. Isso que eu sempre faço também, professora, além desse exercício nas minhas aulas de funcional, esse mesmo movimento, mas jogando o pé para trás. Oi? Não entendi. Esse mesmo movimento que você fez, nas minhas aulas de funcional de cross cardio e circuito, eu peço para ela jogar muitas vezes o pé para trás. Você fala no recuo, assim, para trás? Isso,
Sim. Vocês sabem qual é a diferença de ação muscular desses dois movimentos? Não muito. O recuo ele vai pegar um pouquinho mais de glúteo, tá? Por causa do tipo de força que você faz. E o avanço vai pegar um pouquinho mais de quadríceps, tá? Ah, entendi. Então, se você quer, por exemplo, que a pessoa fique com dor no bumbum, ou você faz o avanço andando, ou você faz o recuo, tá? Eles têm uma maior ênfase no glúteo. Beleza, professor. Galera, tudo que vocês tiverem aí de pergunta sobre exercícios que vocês querem utilizar, já aproveita, vamos tirar dúvida, vamos perguntar. E eu vou aqui separando enquanto isso todos os artigos para vocês e vocês escolhem os que vocês gostam do tema. Professor, Oi. qual a diferença de recrutamento de fibra no agachamento livre e agachar no hack? Bom, quando você faz um agachamento no hack, é mais ou menos parecido com você fazer um agachamento, uma cadeira extensora. Você vai delimitar qual é o ângulo do seu tronco, certo? Então eu tenho... Desculpa, gente. Peraí, só um minutinho. Vem. Licença. Vai. Julião, a professora confundiu você comigo, caralho. Pessoal, a minha casa é pior do que zoológico. Então vocês me desculpem, tá? Vamos lá. Agachamento no hack e agachamento livre. Quando eu faço um agachamento no hack, eu tô com um apoio fixo. Então aqui eu delimito a posição do meu quadril e delimito a posição do meu tronco, tá? É muito parecido com você fazer, por exemplo, cadeirinha na parede, tá? Eu apoio as costas e fico em posição de agachamento. Quando eu faço um agachamento livre, eu é que controlo a trajetória da barra, tá? Então exige muito mais do meu core, existe muito mais do meu abdominal, da minha lombar e de consciência corporal, porque a barra ela não vai delimitar como eu vou movimentar para agachar. Quem vai determinar sou eu. Então eu tenho que ter um controle para o meu tronco não vir para frente, eu tenho que ter um controle para não desequilibrar para trás. No hack não. Quando você está na barra, ele que vai determinar. Por outro lado, a vantagem é que como você tem maior controle, você consegue colocar mais carga, porque você só tem que se preocupar em agachar. Você só tem que se preocupar com a ação muscular da coxa, então você consegue isolar mais. Enquanto que no agachamento livre você tem que ter outras variáveis que vão interferir, como por exemplo, se eu não tenho força na lombar, eu não consigo agachar com muita carga, tá? Em termos de ação muscular, depende de onde você vai posicionar seus pés. Se eu posicionar meus pés, por exemplo, mais embaixo da barra e conseguir jogar meu bumbum mais para trás, eu vou ativar um pouquinho mais o meu glúteo. Se eu mantiver o meu corpo mais vertical com a barra e meu joelho mais à frente da barra, eu vou ativar um pouquinho mais meu quadríceps. Então tem mais interferência de como você vai posicionar a sua aluna do que se é um hack ou se é uma barra livre, por exemplo, tá? Entendi. O que mais? Tô vendo aqui só como que eu vou fazer pra passar pra vocês os artigos. Os artigos eu acho que eu não vou conseguir mandar tudo junto no mesmo e-mail. Eu vou ter que mandar um por um. Pessoal, eu vou mandar aqui no Teams. Deixa eu ver se dá. E aí vocês já me dizem... Não, não dá. Eu não consigo copiar o link dele. Se não, eu mandava tudo junto pra vocês já pra ficar mais prático. Professor, Oi. no agachamento do sumô, é melhor fazer ele com a perna mais afastada ou mais junta? Pensa assim, posição de sumô é sempre com as pernas afastadas e o joelho rodado para fora. Qual que é o objetivo do agachamento do sumô? É você trabalhar mais a ação dos adutores, da parte de dentro da coxa, tá? Você também tem uma ativação grande do glúteo, porque você está fazendo força sempre para fora. Lembra que a abdução sempre tem trabalho de glúteo.
Então eu faço com a perna bem afastada e o joelho para fora, tá? E os pés do sumô, ele fica mais afastado também? Aliás, ele fica mais viradinho ou fica reto? Pode fazer ele um pouquinho virado, porque se você afastar as pernas e mantiver os pés para frente, anatomicamente seu quadril vai ficar muito desregulado e você nem vai conseguir agachar muito. Então vira um pouquinho o pé para ele acompanhar o joelho, tá? Normalmente o nosso pé ele acompanha sempre o ângulo do joelho, tá? Se eu consigo aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Sobre exercícios, ação muscular? Não se preocupem que eu vou levar vocês para treinar lá no CrossFit, hein? Assim que essa pandemia acabar. Professora, eu vou alimentar. Tá bom. Até mais. Gente, muito obrigada. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Se alguém quiser ir fazendo já o treino e depois me mandar e quiser tirar dúvida comigo, fica à vontade. E é isso. Eu vou mandar aqui pelo menos uns 6, 7, tem 8 artigos aqui pra vocês. Tá bom? E aí vocês dão uma olhadinha. Tá bom? Valeu, pessoal.
Amor, pode soltar eles.